Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão animadas? Animados? Muito. Também estou bem animado aqui. Eu queria saber, antes de eu iniciar, me apresentar, de qualquer coisa, eu quero saber aqui quantos já fazem homeschool ou ensino domiciliar com seus filhos. Levantem as mãos, por favor. Ah, são poucos. Quantos pretendem fazer? Agora, quem está por curiosidade? Muito bom, é bom saber. Então tá bom. Eu espero que vocês sejam atendidos, supridos, né, em Deus, daquilo que vocês vieram buscar, tá bom? Então vamos, para iniciar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pri, se acomode. Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui, reunidos em seu santo nome, para falar dos seus projetos, daquilo que está no seu coração, que são crianças, que são famílias, Pai. Obrigada, Deus, por cada vida que está aqui, Deus. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, que cada meditação, que cada experiência, que cada vivência, Senhor, possa vir, Senhor, de encontro ao coração do que eles vieram buscar, Pai. Que a Tua palavra, que o Teu nome seja santificado em nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, o nome da nossa oficina é Educação Domiciliar, usando a EP, como colher resultados visíveis. E eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha família, da minha parte preciosa. Eu me chamo Kelly Castro, né? Eu sou esposa do Márcio Castro, meu marido é pastor. Ali no fundo está o Mateus, mera semelhança, né? Eu chamo ele de amarelo, porque somos amarelinhos. E o Natan, que é mera semelhança do pai, faz um X, não é? E o Natan Castro. Eu sou formada em comunicação social, não tinha nada com a EP, com escola, nada disso, né? E eu vim, conforme eu acho que a maioria de vocês ouviu, o coração ardeu, né? E hoje estamos aqui. Nessa busca de querer um ensino, de entender o chamado, da vocação, daquilo que o Senhor estava falando ao nosso coração, eu fui estudar licenciatura, né, em língua portuguesa, depois me especializei em coordenação pedagógica, trabalhei algum tempo em escolas aqui, implantando a EP, fazendo cursos, né, sou capacitadora do AMO Program, que é um programa de literatura e artes, né? Algumas já fizeram a oficina aqui comigo. E hoje eu sou supervisora escolar na ONG Atos, lá em Angola, que é o SEDUC aqui, ó. Essa é a nossa missão. Nós somos família educadora e missionária. Embora eu acho que são sinônimos essas palavras, nós vamos entender um pouquinho, né? Ser educador e missionário, não é? Nós vamos contar um pouquinho a respeito disso. Há uns 2 anos atrás, eu estava em uma crise com os meus filhos. Eu já trabalhava com a EP, implantava a EP nas escolas. Só que aquele sentimento de vazio ainda estava no meu coração, porque eu perdia muitas coisas dos meus filhos, né, do desenvolvimento deles, por não estar ali em loco, fazendo parte do processo, embora eles estudassem já numa escola por educação por princípios, né? E aí também teve a questão do chamado do meu esposo, que sempre teve um chamado missionário de ir para a África, para as nações, né? E isso batia em nosso coração e a gente foi para a cruz, né? Foi para a cruz. E aí Deus falou comigo a respeito
desse versículo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 12, 3. E aí eu fui ler esse texto, que é o chamado de Abraão, um pai, né? O pai das nações. E entender em Deus o plano que Ele tem para as nações. Começa com o quê? Com o pai. Deus se apresenta como pai. Então, se é com o pai, está relacionado diretamente à família. A família. Então, eu entendi que para o chamado de missão, para a nação, o Senhor queria fazer algo na minha família, né? Na minha família, na minha formação como mãe, do meu esposo como pai, que precisava haver uma restauração de princípios. Quantos aqui são pastores ou pastoras? Tem alguém? Algum pastor, pastora aqui? Ninguém? Filhos de pastor e pastora? Filhos? Alguém tem marido que é esposo, que é pastor? Ah, tem mais. Ok. E aí, quem de vocês trabalha já em ministério com crianças, em igrejas? Tá bom, muito bom. Então, esse chamado de ser uma família, ele também é um chamado sacerdotal. E não é só para filhos de pastores, para a esposa de pastor. É um chamado para mim e para você. É um chamado para nós. E a ESEP entende isso. É tanto que o pastor Rinaldi ali colocou muito bem, né? Que nós apoiamos as famílias, porque nós entendemos que as escolas são o quê? Ferramentas de restauração dessas famílias. Restauração dessas famílias. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando a restauração dessas famílias. Então nasceu a cultura do lar. Porque antes de Deus levar às nações algo, eu precisava ser. Né? Minha casa precisava manter a cultura do reino de Deus. O meu lar precisa manter a cultura do reino de Deus. E aí, que o Senhor deu essa visão, arrumou algumas coisas aqui no nosso coração, como família. E aí, que os meus filhos já estavam inseridos em escola. Eles já tinham uma rotina. E aquela questão, o que nós vamos fazer, o que não vai fazer? Então, nós aproveitamos as férias da escola e eu comecei a trabalhar algo que o Senhor já havia falado aos nossos corações, ao meu e do meu esposo, a respeito de herança. E nós fizemos esse estudo, né? O que era herança? Procuramos dentro das ferramentas, dos 4 passos, deu para perceber a EP? Ali eles pesquisaram, raciocinaram, relacionaram e registraram. Nós pavimentamos aquele caminho, né, bíblico para eles, fomos direcionando e no final estamos aqui até hoje cumprindo a grande missão, a maior missão que está no meu lar, na minha casa. Então aqui é um pouquinho disso. Então, eu quero falar a respeito desse lar como principal ambiente educacional. Existem vários ambientes educacionais. O que é um ambiente educacional? Nós estamos aqui em um ambiente educacional, certo? Existe a igreja como um ambiente educacional? Sem dúvida. E as escolas são ambientes educacionais? Sim, são. Tem os projetos contraturnos, que também são ambientes. A casa da avó, às vezes, é um ambiente educacional, não é? Sim. Mas e o nosso lar? O que a Bíblia diz a respeito do nosso lar?
E aí Deus tem um chamado para nós. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Assentado em onde? Em tua casa. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, essa criança passa com você, nos primeiros anos de sua vida, 24 horas. 24 horas. E é muito legal. Aqui tem os meninos, ali tem os versículos, né? Que eles colocam lá para gravar durante a semana. E é muito legal, porque você vai para a missão, para o trabalho, eles vão junto. Né? Tem famílias aqui que trabalham com a editora, né? Vai a Wanda, a editora, e os meninos juntos. Daí vai vender, os meninos ajudam. Daí vocês vão falar para mim, ai, a questão do trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil. Gente, eu vou falar, e o genocídio intelectual? Não é? Eles precisam aprender a trabalhar. Trabalho corresponde a caráter. Nós queremos gerar um caráter cristão. Deus nos ensinou assim. Quando Samuel restaura a escola dos profetas, a escola não vem só com a palavra, mas vem com o ofício, o trabalho. Não é mesmo? E você poder trabalhar com seus filhos, e eles entendendo a missão do seu lar, daquilo que é individual, daquilo que é íntimo, daquilo que Deus está falando somente com vocês ali no núcleo familiar. Vocês sabem que Deus se revela por meio da família. É tão bonito quando Deus fala ao nosso coração e fala do nosso esposo também, depois a gente vai conversar, estamos alinhados porque é o único Deus e com Ele não tem confusão. E esse Deus também quer falar com os nossos filhos. Nós precisamos o quê? Encaminhá-los. Encaminhá-los nesse relacionamento. Eles vão aprender o relacionamento e Deus conta com a família. Porque a escola ainda pode passar aquele período, né? Mas e a vida? E a vida? Nós estamos educando os nossos filhos para a vida e principalmente para a eternidade. Então, o aspecto do lar como esse principal ambiente educacional. E você que ainda você que trabalha em escola, eu continuo trabalhando em escola, você tem que ter essa perspectiva. Que a autoridade está sob a família. Você tem que criar, junto com a sua equipe, se você é professor, falar lá com o coordenador, com o diretor, criar a estratégia do quê? Que isso seja real. Ferramentas de restauração familiar. Não combater com as famílias, com a mãe, com o pai, né? Então, o lar é o nosso principal ambiente. É lá que a criança conhece as Sagradas Escrituras. Aqui eles estão, como chamar, né? Coloca os versículos nos umbrais. Então, eles têm os desafios semanais, eles têm que aprender o versículo, o princípio e vivenciar aquele princípio no dia a dia deles. Eles têm que fazer isso, porque no sábado ele vai contar para mim como que foi, né? Treinar e educar os filhos. Treinar e educar. Gente, treino. O que é treino? Treino é todo dia. Fez uma vez, deu errado, tenta de novo. Fez uma vez, deu errado, tenta de novo. E assim eles vão amadurecendo e vão conseguindo disciplina e constância. Isso é treino. O Natan, quando começou a educação domiciliar, ele vinha da escola já com um laudo de déficit de processamento auditivo. E você pode ver que ele falava algumas palavrinhas, né? Ele enroscava, eu também falo algumas palavras enroscadas, mas ele falava assim, tinha esse laudo, ele foi alfabetizado já com 7 anos, né? Por conta desse diagnóstico.
Eu vou mostrar o vídeo dele falando no final como ele está. E aí que eu precisava continuar acompanhada pela fono. Por mais que eu tirei ele da escola, a fono não tinha me dado alta. E até por uma questão de regulamentação, né, de prestação de conta, eu caminhei com a fono. E a fono foi vendo o trabalho que nós fomos realizando dentro da casa e foi acompanhando todo o processo. Treino, disciplina. Treino e disciplina. O que ele precisava era treinar. Que na escola, às vezes, não dá tempo de treinar tudo. Ele precisava de mais treinos. E aí ele começou a escrever bonitinho, falar bonitinho. Depois vocês vão poder ver o fichário deles, como que melhorou a letra, a dicção, né? Porque em casa você faz o quê? Ah, isso não está certo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, né? Treino, não é assim? Quem faz algum instrumento, ou quem faz dança, ou faz algum esporte, não é rompendo os limites? O lar é o melhor lugar para isso. É o melhor lugar. É tanto que o professor faz o quê? Manda tarefa para casa, porque precisa treinar. Escola boa não é que manda tarefa para casa? Não é isso que o pai fala? É, mas por quê? Tem um princípio por trás. Tem um princípio que, por mais que tenha um sistema, ele não tem como ser quebrado, precisa cuidar das necessidades da família, em todos os aspectos de necessidade. O aspecto espiritual, o aspecto da alma, do corpo. Os meus filhos, por crescerem, eles têm 1 ano e 3 meses de diferença. Mas toda a vida que eles tiveram na escola, eles eram de turmas separadas. Então, sempre houve uma rixa entre eles. Eles viviam competindo. E homem, eu acho que ajuda, né, com isso. A relação de ser 2 homens. Então, eles sempre tiveram uma rixa. E, de repente, trabalhar o aspecto da aliança, né? De eles serem irmãos muito mais do que amigos, deles entenderem por que Deus os fez juntos na mesma família, no mesmo propósito, porque cada um é diferente. O amar um ao outro, suportar um ao outro, suportar de dar suporte, né? Então, isso é uma necessidade do meu lar. Foi uma necessidade. Cada lar aqui eu sei que tem uma necessidade. E é o lar que vai ser suprido. Suprir as necessidades da sociedade. Se a família está doente, toda a sociedade está doente. Nós podemos ver isso claramente. O que o inimigo tem feito? Tem desestruturado. A concepção de família já não é a mesma. Já não é a mesma. Não tem mais um pai, não tem mais uma mãe. Os filhos ocuparam os papéis dos pais. Os pais são melindrosos, ou às vezes são negligentes, né? Uma vez eu participava da assistência social do meu município e eu fiz uma palestra que foi muito interessante, porque foi um psiquiatra da Unicamp, eu acho que foi o Yuri Capelato, se eu não estou errando, da Unicamp, que fala sobre, ele é um psiquiatra, né? E ele fala sobre o amor. E ele traçou perfil de famílias que são avassaladoras para a sociedade. Perfis de pais. Então, ele falou assim, que existe o pai negligente, o pai permissivo e o pai autoritário. Negligente, permissivo e autoritário. O negligente é aquele que não quer nem saber, né? Vai terceirizar tudo, estou pagando, está tudo certo.
O permissivo é o pior, né? Porque o filho fala, quero isso, toma, meu filho. Vamos fazer isso? Vamos, meu filho, né? Permite tudo. Não tem o não, não tem frustração. E o autoritário é aquele que não tem relacionamento com o seu filho, mas só impõe. Impõe. Faça isso, faça aquilo, né? Tem um distanciamento. É uma relação de chefe, né? E aí, que dentre esses três, quais vocês acham que é o pior? Qual que você acha que é o pior? Permissivo? Os três são ruins, não refletem o caráter de Cristo, né? O caráter de Deus, nosso Pai, não reflete. Mas dentre esses três, qual que é o pior para a sociedade? E o pior para a igreja, nos seus aspectos aí, da escola? Qual? Negligente? É o permissivo, gente. Porque o permissivo ainda tem uma relação próxima com o seu filho, que aparenta até uma afetividade, né, um vínculo, mas tudo deixa. Não tem limites. Não revela, gente, é anticristão isso, não revela o caráter de Deus. Porque Deus estabeleceu os limites desta terra. Deus é um Deus de limite, Ele revela o seu amor no limite. Então, suprir as necessidades da sociedade é você ter uma família saudável, segundo o coração de Deus. Às vezes é a avó que manda, às vezes é a tia-avó. Lá em Angola, os tios têm mais voz, né? Tem mais voz do que o próprio pai e mãe. Mas vocês veem a distorção? Então, entender, compreender e buscar, primeiramente, os nossos lares, para ser esse referencial, né? Esse modelo. Olha, os princípios de Deus ainda existem e funcionam. Funcionam. E a partir do seu lar, o que o Senhor fala? Que vai transbordar essa cultura para as demais. Para os demais. Então, nós precisamos entender o nosso lar como esse referencial de Deus. Começa dentro de nós. O lar hebreu era o centro da educação. O famoso Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Gente, o caminho não é assim, olha, filho, ali o caminho. Vai lá, segue. Não é isso. O caminho, ensinar no caminho é aqui. Vem alguém, algum irmão, vem aqui, irmão, por favor. O irmão vai fazer o papel do Mateus. Vem cá assim. No caminho é assim, ó. É no caminho. Daí ele cai, quer cair para lá, você fala, não, vem cá, meu filho, não é assim, não. É no caminho. Daí ele quer pular, olhou a flor, quer passear. Daí não, volta aqui. É no caminho, é passo a passo. Muito obrigada, viu? É passo a passo. É no. Você não aponta só o caminho. É no caminho. E existe um caminho só. O caminho é Cristo. Então, nós precisamos ver que há uma promessa para quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho, que ele jamais se desviará. Mas primeiro precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado. E aí o papel do pai no lar hebreu. Ele era o responsável pelo ensino de seu filho, com o dever de conduzi-lo em uma vida de santidade. Quem ensina obediência, quem que é? O pai. Quando os meninos aprontam, que já deu, já foi, eu já não tenho mais o que falar, aí eu subo o nível.
né? E aí que as ferramentas, qual a condução da disciplina que eles vão ter, vai ser a parte do pai, do meu esposo. Então, o pai tem essa responsabilidade de levar a obediência. Gente, daí a gente olha aquele texto lá de Gênesis, né? A gente faz uma relação com a primeira família. O que faltou de Adão foi justamente essa diligência, né, em obedecer. A queda foi aqui. Então, ele vai ensinar como? Por meio de provérbios. Provérbios ensina algumas instruções da vida. Ditados em sabedorias, doutrinas, tradição, aquele alimento mais denso, né? Quem que ensina é o pai. E a mãe? A primeira educação era necessariamente de responsabilidade da mãe. O Marcos Eberlin falou, né? A respeito dos primeiros anos da criança, por que tem que ser com a mãe? Por conta da memorização, a mãe tem paciência. Menino, não faz isso. Lembre-se disso. Olha isso. E repete, 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 põe eles para repetir, repete de novo. Vai memorizar, vai inculcar. Não só na mente, mas no coração. É o papel dessa mãe. Porções das escrituras, salmos, canções festivas, vocabulários elevado. Já viu aquela criança que fala errado, tudo assim, e a mãe fala junto? Né? Aqui no lar hebreu não tinha nada disso. Menino, fala direito, é assim que fala, né? Daí vamos fazer um som. Fala igual Cebolinha, né? Que fala helado, não tem nada de helado. Faz comigo, erra, né? É a mãe que vai corrigir, o homem não vai fazer isso. É a mãe, é o papel da mãe. E a criança, como que fica nesse lar? As crianças são um presente precioso de Deus. É a herança. Os nossos filhos são herança do Senhor. Se são herança, são preciosos. E se são preciosos, não podemos entregar a qualquer um. Não podemos entregar nas mãos, terceirizar de qualquer um. Isso vale para tudo. Não é, quem tem filho sabe, não é qualquer igreja, né? Você entra nos conflitos, não é qualquer igreja. Não é qualquer tia da escolinha que vai poder ministrar para eles. Dependendo, vai desconstruir o que eu construí, né? Não é qualquer um, não é qualquer curso de inglês que vai. Não é qualquer pessoa que vai cortar o cabelo dele. É tudo, gente. Gente, filho dá trabalho sim. Mas dá muitas bênçãos. E eles são nossa herança, é o bem mais precioso. Eu preciso prepará-los para que eles possam ser flechas no caminho, porque quando eu soltar, eu não sei, só Deus que vai levar, é o vento do Senhor que vai levar eles longe, mas a minha flecha tem que estar bem forte, firmada, estruturada. Não é qualquer flechinha. Quem já fez brincadeira de arco e flecha, né? Gente, se a flecha não estiver bem elaborada, o pico dela estiver bem afiado, a madeira ser bem densa, né? E ela ter aquela toda aerodinâmica, na hora que eu soltar, ela faz assim, ó. Pum! Né? Faz, pum! Então, eu preciso projetar. É o tamanho que eu vou projetar, o meu esticar, é o que vai dar a longitude. A longitude. Quanto que vocês têm projetado seus filhos? Em qual direção? Vocês precisam projetar. E esses filhos são o laço da aliança de uma família. Valorização correta, sem mimos.
responsabilidade de dar continuidade, honrando pai e mãe. Isso também é ensinado. Nós não podemos, eu já vi família que o pai e a mãe esperam que o filho os honre, mas nunca ensinou honra para os seus filhos. Como que ele vai honrar? Precisa ser ensinado. Ah, mas eu não quero cobrar isso, tem que vir do coração dele. Do coração dele só vai vir pecado, porque ele nasceu em pecado, diz o salmista. Davi, no Salmo 51, fala: fui formado em pecado no ventre da minha mãe. Somos formados no pecado. Nós precisamos orientar, encher, chamar para fora a imagem e semelhança de Deus, encher o coração deles, a alma dele, a mente dele, ensiná-los a pensar biblicamente em todas as áreas da vida. E o lar hebreu nos mostra isso como referência. Foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Foi o próprio Deus. Não foi pedagogia, não foi nada disso. Né? Não foi MEC. Foi o próprio Senhor. O próprio Senhor. E aí fica a pergunta, né? Como devemos educar o menino? Foi Manoá que fez essa pergunta quando recebeu a visita do anjo, falando que a nação de Israel estava no momento de trevas. As famílias haviam se perdido, os filisteus gigantes estavam fazendo a festa, o povo já não seguia mais a lei do Senhor, estava uma perversidade tremenda. E aí o anjo do Senhor visitou Manoá e sua esposa. A sua esposa era estéril, vocês conhecem a história de Sansão? Muito mais, né? Já contaram para as crianças. E aí quando o anjo chega, vai diante de Manoá e conta do propósito, do porquê daquela criança, que a esposa queria um filho, mas Deus também estava querendo os seus filhos de volta. Ele pergunta, olha a pergunta, gente. Gente, que pergunta fantástica. Quem já fez essa pergunta para Deus? Como que eu devo educar o Mateus e o Natan? Gente, porque só Deus para me ensinar, porque eu não estou sabendo, né? Vocês devem ter os seus tesourinhos em casa, não é? Hã? Vem sem manual. Vem sem manual. Como que eu devo educar? Gente, será que eu vou conseguir educar da forma que Deus planejou, de uma forma homogênea? Dá o mesmo ensino que eu dou para João, para Natália, para Miriam, para Valentina, para o Mateus, para o Natan. Eu consigo dar o mesmo ensino? É o mesmo propósito? Deus criou para a mesma coisa? Não, não é não. É verdade, não é não. É avassalador. Não é. E aí fica a pergunta para nós. Como devemos educar? O Senhor tem um chamado muito específico na vida dos seus filhos. Deus os sonhou muito antes de Salmo 139. Todos os planos para a vida daquela criança já estavam escritos antes mesmo do ventre. Lá no ventre o Senhor já estabeleceu. Viu no oculto. E como que nós devemos educá-los? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E é tão engraçado que o Mateus, nessas experiências do lar, você começa a ter convicções do chamado, do propósito, porque Deus revela, sabia? Porque Ele vai instrumentalizar. Então, vocês pais vão ter
clareza do chamado. Essa coisa que eles falam, deixa ele escolher, eu não vou influenciar, isso é coisa do cão. Não é assim biblicamente. Deus deu todas as orientações para Manoá. A criança vai crescer assim, desde a gravidez, sua esposa não pode tomar vinho, não é? Não deu as orientações, como ia ser a alimentação. Deu todas as orientações. Da mesma forma, Deus faz conosco e mostra o propósito. E é muito engraçado, né? Que você vai trabalhando assim, tendo essas experiências do lar. E é claro ver na vida do Mateus, ele é relações públicas. Quem já teve, né, que já conheceu, ele chega aqui, ele já vai conversar com todo mundo, já estaria lá no Marcos Eberlin, tirando foto, fazendo vídeo, postando no canal, porque ele é assim. O Natan, ele já é mais sistemático, muito mais sistemático. Ele gosta das coisas certas. Se tirar as coisas do lugar sem avisar e era dele, ele vai ficar nervoso, né? Mas ele é muito amoroso. O Natan tem palavras de sabedoria. Ele conversa próximo de você, ele dá uma palavra calma, mansa. Então você vê claramente, Mateus é um missionário. Vai para as nações, aprende outras línguas facilmente. E o Natan ama estar em casa, ele é local. É um pastor, ama ovelhas. É claro assim. E Deus nos dá isso. Deus mostra. E você tem que auxiliar nesse processo. Então, a formação do Mateus vai ser um pouquinho diferente da do Natan. Vai ser diferente, porque os caminhos serão diferentes, os propósitos são diferentes. E nós precisamos entender isso. Devemos conduzir. E aí, que não tem outra ferramenta. Não conheço outras ferramentas, outra pavimentação que não seja a EP. De conduzir nesse caminho. Aqui eu fiz um panorama assim do que é a EP para nós, né? Parece um monte de coisinha aqui, mas está bem definido para nós. A EP é uma abordagem que tem o aspecto filosófico, o aspecto metodológico e o aspecto curricular. Se a gente for levar para aquele versículo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos encontrar, se ele é o caminho, ele é o currículo. Se ele é a verdade, ele é o filosófico. E se ele é a vida, ele é o método, não é o processo? Então, a minha educação tem que ser cristã. Se o chamado é cristão, se o lar é para glória e honra do nosso Deus, como eu vou ensinar essa criança? Também é importante. E daí vocês vão falar, mas trabalhar com a EP dá trabalho. Sim, dá trabalho. Educar também dá trabalho. Mas os frutos são certos. Os resultados são certos. E aqui eu vou mostrar um pouquinho como que nós fizemos essa aplicação. Em algumas aulas que nós tivemos, como que seria isso, Kelly, em forma prática, né? Como que eu vou trabalhar com eles? Você não trabalha material? Não trabalho material, mas eu tenho todos. Por quê? Eu trabalho em AEP, e a AEP preza erudição. E aqui eu tenho uma sequência didática que nós fizemos, que é a respeito da geografia. Deixa eu pegar o fichário deles aqui para mostrar para vocês. Opa! Depois eu vou deixar disponível, vocês podem vir, tá bom? E ver. Eu não consegui trazer dos dois, eu trouxe de um só. Esse aqui é o ficharinho do Mateus, a história cristã. Então, aqui tem ensino bíblico, geografia e história, tá? Então, nós fizemos o estudo de geografia, que foi a alfabetização cartográfica. Por quê? Eu precisava ensinar
do macro para o micro, não é assim? Então, primeiro do macro para o micro. O que é a geografia? Cenário onde acontece a história de Deus, escrita pelos homens debaixo de sua soberana vontade. A cartografia é a ciência dedicada ao estudo e elaboração dos mapas. Então, antes de ensinar sobre qualquer nação, relevo e tudo, eu preciso ensinar os fundamentos. Por que que nós vamos estudar a geografia? Como que Deus enxerga a geografia? E o que isso vai refletir no seu chamado, no seu estilo de vida, na sua aplicação, né? Então, nós fizemos uma pesquisa, deixa eu passar aqui para vocês. Acadêmica, que envolveu muitos aspectos. Nós passamos pelos 4 passos, pegamos o versículo-chave lá de Gênesis, né? Viemos fazendo várias pesquisas bíblicas, separamos as palavras-chave, geografia, mapa, cartografia, espaço, medidas, eram palavras relacionadas. Levantamos pessoas que foram importantes nesse processo, como que a geografia veio se desenvolvendo desde a criação, né? Quem contribuiu, as pessoas tanto bíblicas quanto pessoas de ciências mesmo, né? Fomos fazendo várias atividades. Ali tem alguns conceitos. Quando nós fomos fazendo isso, nós utilizamos de vários recursos. Tínhamos o dicionário de Wycliffe, que é um dicionário desse tamanho, não sei se vocês já conhecem. Tinha o mapa bíblico, usamos uma bíblia de estudo, usamos apostilas a respeito de geografia, usamos muitos, pesquisas na internet, entramos em biblioteca nacional, internacional, fomos buscando, vimos aqueles mapas de navegações antigos, né? Muito legal. Assistimos filmes que tinham a respeito desses mapas, igual Em Busca de um Tesouro, mesmo que ele tenha uma filosofia evolucionista, mas era legal por conta dos mapas. Então, nós assistimos muitas coisas, fizemos muitas pesquisas. E aí, raciocinamos, relacionamos, e eu precisava fazer um registro que eles conseguissem condensar tudo isso. Só que eles tinham, na época, 8 anos. Como que eu ia fazer essa pesquisa com eles? Como que eu ia fazer esse registro? Eles não iam conseguir escrever tudo, ia ficar desgastante, muito desgastante. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma linha do tempo, com todos esses pontos importantes da pesquisa. Então, nós colocamos aqui a criação, nós colocamos o dilúvio, porque o dilúvio foi o primeiro momento que se falou sobre navegação e sobre mapas e sobre medidas. Legal, né, que nós descobrimos. Daí, houveram muitas descobertas, né? Eles acharam Ptolomeu, descobriram o astrolábio, como que foi feito. Eles foram no centro da USP, observatório, e fizeram o astrolábio. Nós tivemos, porque, gente, educação domiciliar é uma bênção. Você faz a sua agenda. Era só a gente apareceu lá, falamos com o cientista, teve a oficina e participamos. Sem cobrar R$1. Uma bênção. Eles descobriram a rosa dos ventos, descobriram em Princeton um geógrafo com a cosmovisão cristã, que trazia aquela ideia do território, né, da Pangeia, depois do dilúvio se separa, né, nos continentes que nós temos hoje. Discutiram com cientistas, com estagiários que estudam geografia a respeito disso. Foi tudo para o fichário? Não. Mas os pontos importantes estão aqui.
foi para o registro aquilo que era importante, né? Tenho certeza que quando a gente continuar estudando em outro momento, eles vão acrescentando. O fichário tem esse poder, né? Agregando conhecimento a respeito. Então, ali, ó, um pouquinho dá para ver ali, ó, nossa linha do tempo. Na EP, não trabalhamos com textos prontos, nem apostilados. Buscamos diversas fontes, priorizando as primárias e que tenham uma cosmovisão bíblica do assunto. Acontece você achar uma que não é bíblica? Sim. Você tira da criança? Não. Você ensina por meio dos princípios a eles contrastarem. Para então a criança realizar sua produção a respeito daquele conhecimento. Isso aqui foi ideia do Mateus, não foi ideia da mamãe. Foi ideia do Mateus. Ele quis fazer essa linha. Vamos fazer a linha do tempo, senão não vai dar para a gente escrever tudo isso. Vou ficar o ano inteiro estudando geografia, né? Vamos fazer. Se a ideia for legal, como foi aqui, valeu muito a pena. Então, nós fizemos ali, tem as fotinhos deles. Esse conhecimento, além da linha do tempo que nós temos aqui, nós colocávamos na parede, mostrando, né, os conhecimentos para depois integrar com outras disciplinas. Desse estudo, por exemplo, de geografia, saiu um estudo de matemática, de medida e espaço, que nós fizemos no texto da construção da arca, que Deus fala para Noé as medidas. E ele não fala nos côvados? Fala dos côvados. Daí eles foram montar a arca. Fizeram os cálculos na folha, tem ali, depois vocês podem ver. Fizeram os cálculos de transformar o côvado em centímetros e depois em metros. Em escalas, porque depois usaram a folha quadriculadinha. Pode falar. Uma das grandes oportunidades que a EPE oferece é justamente trabalhar disciplinas de forma interdisciplinar. Interdisciplinar. Às vezes na escola não é possível. Sim. Porque a gente tem dividido ali, até por uma questão de estrutura, né? Sim. E uma riqueza da educação domiciliar é justamente a gente está falando sobre geografia, de repente a gente está falando sobre matemática e volta para a linguagem, porque vai estudar a palavra. Aí depois você vai para a geografia de novo, porque volta para o conteúdo. Aí dentro da geografia você já tem que ensinar matemática, porque tem uma outra necessidade. É realmente bem rico nessa parte de poder trazer a visão interdisciplinar do assunto, né? E é muito legal essa questão da interdisciplinar, porque você acaba fazendo ali na hora, né? Isso não significa que eu não tenho um currículo. Porque nós mostramos lá que eu preciso ter um currículo, um plano. Quando Deus fala para você como que você deve educar seus filhos, logo Ele te dá um plano. Você tem que criar um currículo para a vida do seu filho. E aí eu tenho um outro treinamento que nós poderíamos falar só de currículo, mas já apontaram ali que eu estou com tempo curto. Então aqui só um panorama, né, do que nós fizemos, as fontes que nós utilizamos, que eu já falei para vocês, algumas descobertas importantes, tem assuntos que podem ser tratados depois, num outro momento, tem outros que nós estudamos ali mesmo, né? Nós conhecemos o Arnold Guyot, geógrafo, professor de Princeton, que defendia a visão cristã do mundo, a expansão do evangelho aos confins da terra, a importância de estudar esse conteúdo. Paulo foi um grande navegador. Não foi mesmo? E quanto que cada descoberta, o astrolábio, gente, sem o astrolábio, Paulo não ia viajar nunca, naquele momento, né? E a interdisciplinaridade que eu coloquei ali. Vocês viram aspectos da EP sendo trabalhado, a palavra de Deus como nosso texto central. Através dos princípios, nós fazemos o que? O link com o conteúdo acadêmico e eles vão relacionando ali. Vocês viram que eles estavam brincando, né? Brincando e a gente vai conversando. É muito aquele versículo,
você levantando, no deitar, no caminhar, né? Estar com eles. É isso, é no brincar, no sentar, brincar com eles, no sentar para ler um livro, num almoço, né? Num jantar. Todo momento nós estamos ensinando. O lar é o nosso ambiente. Independente de onde quer que nós formos. Se estamos em Angola, o lar está lá. Se estamos aqui em São Paulo, o lar está aqui. Se for para o Japão, o lar vai junto. Não muda. E daí o pessoal pergunta, como que foi a adaptação dos meus filhos? Foi ótima, porque eles já estavam adaptados ao lar. Eles estão adaptados ao lar. E aí eu posso, como uma família missionária, onde quer que o Senhor nos enviar, manifestar o meu lar, os princípios que Deus estabeleceu. E aí Deus tem uma promessa para nós aqui, ó. Eu quero ler junto com vocês. Vamos ler juntos? Vamos ler? Vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmo 128, 1, 6. Essa é a promessa para o meu lar, para o seu lar. E a bênção do Senhor vai ser derramada em cada lar. Em cada lar. Eu quero agradecer grandemente cada um de vocês. Eu não posso sair daqui sem orar pela família de cada um. Amém? Pai, oh Deus, Paizinho, como eu gosto de chamar o Senhor de Pai. Eu quero pedir, Senhor, que as sementes que foram lançadas hoje, da Tua Palavra, encontre espaço, assim como Mateus falou ali. Que haja frutificação. Que o Senhor possa confirmar em seus corações, nessas famílias aqui representadas, em cada lar aqui representado, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Que os meus irmãos que vieram buscar aqui algo da parte do Senhor tenham saído com a resposta que vem de Ti, Deus. E que eles possam encontrar na EP esse sustento, esse suporte, esse meio para poder governar a sua casa, para poder transbordar, para poder mostrar aos seus filhos, Senhor, a Tua soberania e levá-los, encaminhá-los ao trono do Teu amor. Pai, eu peço, Deus, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas, que a prosperidade esteja em cada lar, a prosperidade de paz, de alegria e de justiça esteja manifestado em cada lar aqui, Deus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem quiser ver os fichários dos meus filhos, fiquem à vontade. Foi um prazer estar com vocês.